Aleluia! Gente, vou falar uma coisa para vocês. É muito ruim estar aqui e ver todas essas cadeiras vazias. Que coisa terrível. Gostaria muito de estar junto com todos vocês. Eu estou com muita saudade de estar com os irmãos. Hoje eu ia fazer um vídeo acerca disso, porque eu até me emociono, porque é muito ruim a gente estar acostumado a nos reunirmos aqui nas quartas, nos domingos, e a gente vir aqui louvar ao Senhor e está tudo vazio essas cadeiras. Eu sei que vocês estão aí na sua casa, vão estar assistindo, mas é para a gente que cuida das pessoas, para a gente que está à frente, para os ministérios, pessoal do louvor, pessoal das visitas, os diáconos, pessoal que cuida da parte da igreja, que cuida com todo amor, com todo carinho. É muito difícil para a gente esse momento de, vamos dizer assim, de separação. E eu quero começar falando sobre isso, sobre tempo. Hoje eu quero falar sobre tempo. Eu acredito que todos vocês saibam, né, sobre o que está em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu quero ler para você essa passagem. Tempo para tudo, né? E você vai identificar agora através da leitura de um homem que escreveu isso praticamente há 3.000 anos atrás. Quando falamos de Jesus, falamos de 2.000 anos, mas quando falamos de Salomão, falamos praticamente de 3.000 anos. E o homem mais sábio que já existiu, que vai existir, e olha o que Salomão escreve: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Até aqui. 5 do capítulo 3 de Salomão, de Eclesiastes, Salomão escreve: tempo de espalhar as pedras, tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Eu acho que parou o fundo lá. E é muito interessante. Voltou. É muito interessante porque um homem escreve há 3.000 anos atrás. É por isso que a palavra de Deus é linda, maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus ela se renova não a cada manhã, mas a cada minuto. Porque ele já sabia que existiria tempo da gente abraçar e tempo de conter. E nós exatamente estamos passando por este momento. Algumas pessoas você está constantemente junto, e algumas outras que nós estávamos acostumadas a abraçar, agora é tempo de conter. Interessante que quando nós chegamos nos lugares que temos que ir ainda, nesse momento de quarentena, a gente não dá mais a mão para se cumprimentar, né? Faz assim com o cotovelo. E hoje, a hora que nós chegamos aqui, o Fabinho veio dar a mão, a Vanessa já estava com vidro de álcool gel, foi e pôs na mão dele. Foi muito engraçada a cena, porque ele achou que ela ia dar a mão e ela pôs álcool gel. Salomão sabia que teria tempos que passaríamos por isso. Sabe? E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com cada um de vocês. Como é que nós estamos administrando o nosso tempo agora? Porque muitas vezes nos falta tempo. Nos falta tempo para fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Pensando sobre o assunto desse momento de pandemia, desse momento de vírus, de epidemia, nós, por quantas e quantas vezes já não dissemos: como eu gostaria de ter mais tempo para passar com Deus, como eu gostaria de mais tempo para fazer as coisas de Deus. Ou alguns ainda dizem:
Um dia Deus vai preparar o momento e o tempo de eu começar a desenvolver alguma coisa, vai chegar a minha hora, vai chegar o meu tempo. E é interessante porque vemos Jesus dizendo: é chegada a hora. O reino de Deus é chegado. Ou seja, o reino de Deus está aqui. Desde quando Jesus passou pela terra, morreu, ressuscitou e foi embora, ele disse: é chegada a hora do reino de Deus. E há quanto tempo nós estamos às vezes adiando esse momento, nós estamos adiando esse encontro com o reino de Deus que já está o tempo todo ao nosso redor. Quantas vezes dissemos durante a nossa caminhada, para quem já entende que o reino de Deus é chegado, quantas vezes dissemos: eu não tenho tempo às vezes para orar o tanto que eu gostaria de orar. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Eu não tenho tempo para fazer as coisas que o meu coração desejaria fazer. É interessante que Paulo fala sobre isso. Paulo diz que as coisas que nós não devemos fazer, essas a gente faz. E aquilo que é bom, que deveríamos fazer, essa a gente não consegue fazer. Aquilo que é mal, a gente consegue tempo, muitas vezes. E aquilo que é bom, que é maravilhoso, muitas vezes a gente não tem tempo. Já ouvi muitas vezes de pessoas que andam conosco, dizendo: eu gostaria de muito tempo para me consagrar. E consagração é tirar um tempo a sós com o Senhor. Consagração é um tempo de estar solitário somente na presença de Deus. E muitas vezes não conseguimos isso. E agora, o que eu tenho visto é o que nós estamos fazendo com o tempo que está sobrando. Sabe, eu percebo que as pessoas que estão de quarentena, que podem ficar em casa, algumas não podem, infelizmente, mas eu percebo que todas essas, elas estão procurando coisas para fazer. O tempo vai passando dentro de casa, a gente vai ficando entediado, e a gente começa a procurar coisas para fazer. Ou seja, nós não sabemos nem administrar o tempo que nos sobra na maioria das vezes. Muitas vezes a gente tem tempo, mas como a vida não para, a correria do dia a dia não para, é frenética essa correria, a gente consegue dar desculpas para o homem. Por mais que Deus saiba a verdade, nós arrumamos desculpas para dar para o homem. E o interessante disso é que o tempo todo, desde sempre, Deus sabia, e Deus sabe que muitas vezes a desculpa que nós damos é porque, na verdade, não é o nosso profundo interesse. E Salomão fala que é tempo de sorrir e tempo de chorar. Isso está acontecendo nesse momento. Quantas pessoas estão chorando? Quantas pessoas estão tristes nesse momento, com os seus entes queridos partindo, com pessoas se separando de seus familiares sem poder até fazer um enterro, chorando desesperadamente. Eu vi um vídeo ontem, eu postei ele inclusive no Facebook, de uma pessoa correndo atrás de um carro funerário, sem poder abraçar a pessoa que foi embora ali, devido a esse vírus, esse momento terrível que estamos passando. Quantas pessoas vão partir? Que em nome de Jesus elas venham partir com Cristo no coração. Porque quantas dessas não tiveram a escolha de decidir um tempo para encontrar com o Senhor? Porque a nossa vida é um sopro. Salomão fala o tempo todo aqui em Eclesiastes, se você começar a ler, que tudo é como se você corresse atrás do vento. E é muito interessante porque realmente, se você parar para olhar agora a tua vida, você que não está podendo trabalhar, você que está na sua casa se escondendo dessa maldição que está acontecendo, se você olhar para trás, a gente correu atrás do vento o tempo todo. E se você começar a ler o capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala que feliz é o homem que consegue aproveitar os momentos que ele tem depois do seu trabalho, que também já é um presente de Deus, que come bem, que dorme bem, que aproveita na alegria com as pessoas que estão ao seu redor. Ele fala assim: ruim é azar daquele que anda sozinho, porque feliz é andar com as pessoas do seu lado, porque se dois estiverem juntos e passar frio, um esquenta o outro, se um cair, o outro levanta. Olha os ensinamentos que Salomão nos traz em um capítulo, capítulo 3. Se você for ler o Eclesiastes inteiro, Provérbios inteiro, você vai ver como é maravilhoso os ensinamentos.
Sabe, quando nós estamos aqui reunidos no culto, e a gente fala assim, pessoal, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam mergulhar na palavra de Deus, vocês precisam se encher desse amor que vem através da palavra. Eu sei, porque eu também já fiz isso, em pensamentos ocultos é assim, eu não tenho tempo muitas vezes, eu trabalho tanta correria, que acaba, chega em casa, e é interessante, porque raramente eu vejo alguém dizendo assim, não vejo a hora de chegar na minha casa, para poder abrir a minha Bíblia e se deleitar na palavra de Deus. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa e tomar um banho, para mim poder deitar e escutar a palavra, ler a palavra, orar. Raramente a gente faz isso. Quando chegamos em casa, queremos sentar, queremos descansar, queremos assistir uma televisão, queremos desligar a nossa mente da correria do dia a dia. E agora, com esse momento horrível, Deus está preparando tempo de busca, tempo de oração, tempo de clamor. Porque nós aqui do Brasil ainda, em nome de Jesus, não vamos participar dessa catástrofe de mortes que nem está acontecendo na Itália, nesses lugares, 4, 5 mil pessoas morrendo. Cada dia que você liga o noticiário é 400, 500 pessoas. No Brasil, já foram tudo isso, 117 pessoas, não é só 117 pessoas. Tem outro vídeo que eu postei, perguntaram para um homem, quantas pessoas você acha que seria razoável morrer numa quantidade aí de, não lembro se foi de 1.000 ou de 100 mil pessoas, ele disse 70 pessoas. Aí o homem diz assim, 70 pessoas? Olha para trás. E quando ele olha para trás, 70 pessoas da família dele vindo. E ele olha e fala, minha família? Porque ele olhou pelo olho clínico do mundo, não pelo olho clínico se fosse sua família. Quando a gente fala, morreu só 10 porque não foi 10 da sua família. Então essa empatia, nós temos essa globalização na nossa cabeça que nos faz ficar com o coração cauterizado. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E é sobre isso, sabe? A gente pensar na dor do próximo. Não foram só 117 pessoas que morreram até agora no Brasil. Foram 117 famílias que estão chorando desesperadamente pela falta de pessoas que esse vírus, que essa maldição levou embora. Como eu disse no culto passado, nós temos uma dificuldade em lidar com a morte. E eu quero convidar você a refletir, você que está na linha de frente, tendo que sair para ir trabalhar, não tem escolha. Deixando seus parentes em casa, seus familiares em casa. E talvez você volte infectado para dentro da sua casa, trazendo isso para a tua família, tendo que tomar todos os cuidados do mundo. Sabe todos aqueles planos que estavam fazendo, sabe os planos de vamos construir, de vamos alcançar mais, de vamos comprar o melhor carro, de vamos trocar de roupa, de vamos ficar mais bonito quando estivermos no lugar, de vamos comprar o melhor celular. Hoje em dia, isso cessou. Hoje nós estamos lutando pela sobrevivência, estamos lutando para se manter vivo, lutando para não trazer essa porcaria para dentro da nossa casa, porque talvez você vá para a rua lutar, volte infectado e você não morra, mas alguém da tua família que você ama e muito morre, e você vai ficar devastado, arrasado. Então, agora é tempo de busca ao Senhor. Agora é tempo de estarmos clamando a Deus. Aquele tempo que a gente muitas vezes não encontrava, agora está sobrando. Será que, mesmo com esse tempo sobrando, realmente você está buscando? Será que nós estamos realmente buscando a face de Deus? Em 2 Crônicas, capítulo 7, que é um dos versículos que estão sendo mais ditados nesse momento, que é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ou seja, o Senhor nos convida a nos fazermos povo de Deus. Você é povo de Deus? Ele fala que se chama pelo meu nome, olha, eu sou filho de Deus, eu sou do Senhor. Ele fala, se humilhar, orar e buscar a minha face. Como que será que está essa busca da sua face, da oração, de se humilhar? Talvez quando falamos em nos humilhar,
Muitas pessoas não sabem nem o que é se humilhar diante de Deus. O que é agora, nesse momento, clamar desesperadamente, chorar ao Senhor pelo socorro que só pode vir da mão poderosa dEle. O homem está fazendo tudo o que é possível para que essa maldição fique longe de nós, mas só o Senhor tem poder para isso. E eu quero convidar você agora neste momento que está aqui comigo, assistindo essa palavra, escutando essa palavra de Deus, o tempo que você tem disponível. Talvez o teu marido não tenha esse tempo, está na rua trabalhando, ou talvez a tua esposa esteja na rua trabalhando, mas quem estiver em casa tem que estar neste propósito agora, que agora é tempo da busca de Deus, é tempo de humilhação, é tempo de oração, é tempo de busca da face do Senhor, porque Ele fala assim que quando fizermos isso, Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, e nós precisamos de uma terra sarada. Sabe, eu consigo de uma certa forma ver a mão de Deus e o poder de Deus diante de toda essa situação horrível e terrível, porque o que acontece? Nesse momento, pessoas que não conseguiam passar tempo com a sua família, agora estão passando tempo com a sua família. Pessoas que não conseguiam sentar à mesa, no partir do pão com a sua família, agora estão podendo sentar à mesa. E talvez isso seja um alerta das eras do que é e há de vir, que Jesus disse que será muito, muito pior. Desliga o som lá, ou então reinicia o notebook, porque está cortando e voltando. Então, sabe, é hora, gente, de nos prostrarmos a Deus com o coração verdadeiro, quebrantado e contrito. Eu quero ler para você algo que Jesus falou. Está no capítulo 12 de Lucas. Versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, palavras do mestre. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança dele comigo. E respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, que fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E então ele lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico, produtor, produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer se eu não tenho onde armazenar toda essa colheita? Então disse: já sei, vou derrubar os celeiros que eu tenho, construir outros ainda maiores. Então ali eu vou guardar toda a minha colheita, todos os meus bens. E aí eu então direi a mim mesmo: ó, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Agora vou descansar, beber e me alegrar-se. Versículo 20. Contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Ou seja, insensato, vou pedir a sua alma ainda esta noite. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é um rico para com Deus, somente rico para o mundo. É muito difícil pregar sobre isso, porque talvez pode parecer hipocrisia da nossa parte. Todos nós estamos o tempo todo correndo atrás das coisas para poder ter uma vida melhor. Eu sei que é muito difícil para quem passa falta de condições financeiras, para quem tem dificuldade na vida, falar que tem uma vida feliz com falta de alguma coisa. Mas da mesma maneira que falamos que é falta de alguma coisa, a Bíblia não ensina que com excesso de coisas seremos felizes. Se você continuar lendo Eclesiastes, você vai ver Salomão dizendo que a felicidade de um homem, eu separei isso aqui, que a felicidade do homem, não há nada melhor do que para o homem ser feliz praticar o bem enquanto vive. Salomão, o cara mais rico e mais sábio, disse que a felicidade de um homem se contenta em ser feliz praticando o bem. E muitas vezes nós não paramos
para sequer pensar na felicidade do nosso próximo. Estamos sempre olhando para o nosso problema, para o nosso umbigo, correndo atrás das coisas. E hoje, nesse momento, você vai ter que estar preocupado se o irmão seu, se o seu vizinho tem álcool gel lá na casa dele, se o seu vizinho tem comida, porque é um momento de muita dificuldade, um momento de muita luta, onde se a individualidade entrar no seu coração, o problema na casa do teu vizinho vai atingir você. Não dá mais para sermos individualistas. Essa semana nós assistimos o filme O Poço. Eu não sei se vocês assistiram, esse filme está no Netflix. Eu convido todos vocês a assistirem esse filme. Eles conseguiram fazer de um filme, é um pouco violento, tem umas cenas feias, então não assista perto das crianças. Mas esse filme retrata a nossa realidade dentro de um prédio. De como as pessoas vivem dentro de um prédio, vivendo em níveis diferentes uns dos outros. E conforme os níveis vão abaixando, a escassez e a falta vai chegando na vida das pessoas. E o mais louco é que nesse filme, quem está lá embaixo, quem está em cima nunca se preocupa com quem está embaixo. Eu não vou contar tudo para não perder a graça, mas ele retrata, na verdade, a avareza do nosso coração. Ele retrata, na verdade, a avareza que está no nosso eu, em lutar para sobreviver, muitas vezes sem saber que existem outras maneiras de sobreviver. Eu convido você a estar assistindo, sabe? Muitas vezes a gente está nesse mesmo retrato, porque não conseguimos enxergar o que pessoas estão passando, pessoas que estão numa situação e numa dificuldade muito maior do que a nossa. Talvez a gente nem saiba a realidade. A gente nem saiba a realidade que essas pessoas realmente estão passando. A gente não quer nem saber se no sertão tem gente morando numa casa de barro, sem ter o que comer. A gente não quer nem saber se lá na África as pessoas estão comendo bolinho de barro, igual temos acesso na internet. A gente não quer nem saber realmente se as pessoas estão passando por essas coisas ou não. A gente quer viver a nossa vida, conseguir conquistar o máximo possível, dar o melhor conforto para a nossa família, de preferência se reunir no domingo, mostrar que nós estamos diante da presença de Deus e que somos santos porque Ele é santo, porque Ele nos santificou. A gente contribui com o que a gente pode. A gente contribui com o que a gente pode e faz o que a gente pode. A gente, na verdade, não está preocupado em saber da dor do próximo. A gente, de alguma forma, quer buscar um refúgio aonde Deus pode estar olhando para nós com os olhos mais agradáveis, porque estamos aparentemente fazendo o que Deus quer. E isso é muito triste, porque o contexto da realidade do mundo é totalmente outra. E nós precisamos agora, nesse momento, que todos, agora não é você que está passando um problema. Agora todo mundo está passando um problema. Agora todo mundo está passando um momento difícil. Todos agora estamos na mesma situação, no mesmo barco. Então cada um de nós precisamos, sabe, de verdade, olhar com os olhos de Jesus, com a compaixão de Jesus, para poder sentir, na verdade, o que Jesus sentiu por todos nós há 2000 anos atrás, quando Ele escolheu subir naquela cruz para se entregar por nós, mesmo que nós não merecíamos. É interessante porque hoje a Vanessa abriu o culto, e ela abriu o culto com 1 Reis capítulo 19, e é sobre isso que eu separei um pouco para falar. Interessante, né, amor? Você copiou de mim, você viu com isso aqui aberto, e você falou assim: agora eu vou lá e vou pregar isso para atrapalhar. Como eu vou pregar agora? Sendo que você falou já, né? Mas é bom isso, porque eu tirei o papel. Hã? Não funcionou lá? Você executou um? Você não reiniciou? Ah, então vai tocar baixinho aqui. 1 Reis capítulo 19, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque a minha esposa abriu o culto e a testificação do Senhor, né? Porque como é que pode você ir pregar justamente sobre isso? E eu quero ler para vocês aqui o que está em 1 Reis 19. Que foi justamente o que a Vanessa leu. 1 Reis capítulo 19, versículo 2 diz assim:
Por isso Jezabel mandou um mensageiro até Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, mas se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dos profetas, porque ele tinha matado mais de 400 profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, sentou debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tenho bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E é interessante, porque em um versículo tão pequeno, quantas coisas aqui foram reveladas? Se você for fazer uma análise da vida de Elias com a nossa vida nesse momento, quantas pessoas nesse momento, por falta das pessoas que já partiram por causa desse vírus, das pessoas que estão sofrendo, pediram para Deus levar elas. Talvez você que não tenha perdido ninguém, está passando um momento de luta, dificuldade na sua vida, tenha pedido para Deus: Senhor, tira minha vida. Interessante é que Elias fala isso para Deus depois de um momento de desespero que ele passou. Ele tinha matado 400 homens, ficou com medo de uma mulher. E aí ele caminha um dia no deserto. Um caminho de um dia no deserto é algo terrível. O caminho de um dia no deserto é algo que, no sol escaldante, no calor, na solidão do deserto, na poeira. Imagina quanto tempo Elias não teve para ficar pensando em tudo aquilo que estava passando na cabeça dele. Por que será que Elias teve tanto medo de Jezabel? Sendo que ele tinha matado 400 homens, o que era uma mulher? Seria até covardia se você parasse para pensar, mas ele teve um medo que não partiu do raciocínio lógico. Elias foge, caminha um dia no deserto. Quando ele chega, depois de um dia caminhando, ele senta e pede a morte. Mas interessante que para pedir a morte para Deus, Elias usou argumentos de coisas que ele tinha no coração. Um dos argumentos é: eu já tenho bastante. Na maioria das vezes a gente pede a morte quando não temos quase nada. Elias tenta de alguma forma convencer a Deus a tirar a vida dele, porque sabe, Deus, eu já tenho demais, já vivi demais, eu não preciso de tudo isso, eu estou muito cansado. E talvez a gente olhe para essa situação agora que estamos todos passando e fala: nossa, eu tinha demais e não percebia. Eu tinha coisas ao meu redor que eu sequer tinha percebido. Talvez o seu cachorro lá na sua casa, você mal chuta ele quando você chega do seu serviço, e agora ele está sendo seu companheiro. Talvez agora você consiga ver coisas dentro da tua casa que antes você não enxergava, porque a tua rotina, a tua correria te tirava disso. Outro argumento que Elias usa é: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe, esse sentimento que muitas vezes a gente tem de comiseração. Ai Deus, eu não sei fazer daquele jeito, eu não sei pregar daquele jeito, eu não sei cantar daquele jeito, eu não sei tocar daquele jeito, eu não sei fazer daquele jeito, eu não sei falar. Sabe, a gente fica arrumando desculpas para todas as coisas, principalmente quando nos leva para o caminho do Senhor, quando nos chama a caminho de Deus. A gente sempre tem desculpas porque a gente fica comparando. Eu já falei isso, eu quero repetir para você: não compare a sua vida com os outros. Você é alguém especial, você é único. Deus fez você da maneira como Ele gostaria que você fosse. Ele te usa e vai te usar como você é, não importa. Agora é momento de construir uma vida com Deus. Agora é momento de alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, para que quando esse deserto, assim como Elias passou pelo deserto, passar, você realmente possa descansar. Porque aqui fala que depois de tudo isso, ele pede para Deus tirar a vida dele. Só que ele dorme. Elias descansa. Elias dorme porque eu acredito que Elias estava exausto. E talvez a maneira como viemos construindo a nossa vida e fazendo da nossa vida, tem nos trazido um cansaço grande, uma fadiga mental e espiritual.
e agora é hora da gente viver o novo de Deus. Deus está fazendo a gente ficar parado, para que a gente tenha tempo para refletir no que realmente vale a pena. Deus está dando esse tempo para a humanidade, não foi para o Brasil, não foi para o estado de São Paulo. Deus está dando essa condição para a humanidade, para todo mundo, sem exceção. É tempo de parar e de pensar e falar: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça? Porque agora estou trancado dentro da minha casa, agora não posso mais fazer as coisas que eu gostava de fazer, as coisas reunir com as pessoas que eu amava, ou reunir às vezes com pessoas que eu nem dava valor. Senhor, abre a minha mente, assim como um dia o Senhor arrancou as escamas dos olhos de Paulo, e mostra para mim algo que eu ainda não enxergava. Estamos passando por um momento a qual o Senhor está querendo remover as escamas, a qual verdadeiramente o Senhor está removendo as escamas, a qual verdadeiramente o Senhor está trazendo para perto pessoas que muitas vezes nunca pensaram em estar perto de Deus. Deus acorda Elias com um anjo. Eu não consigo nem imaginar essa cena, eu não consigo nem imaginar como foi esse momento, como é acordar com um anjo, como é você ver alguém te acordando, provavelmente uma pessoa, te acordando, trazendo comida e falando: coma, alimente-se. Sabe o que Deus mostra para mim nesse momento dessa palavra, não por revelação, mas pela palavra de Deus? Que é hora de você se alimentar da palavra e do Espírito dEle. É hora de você beber da água que não vai secar, para que você não tenha mais sede. É hora que você alimente a tua alma e o teu coração, para que quando esse deserto passar, você esteja fortalecido para poder fazer aquilo que Deus chamou a cada um de nós para fazer. Elias então come e segue viagem. O alimento que aquele anjo trouxe a Elias foi o suficiente para sustentar ele por 40 dias. Assim como Jesus jejuou por 40 dias, Elias também por 40 dias caminhou pelo deserto até chegar no monte, aonde Deus falava. Então Elias se esconde numa caverna. Elias entra numa caverna para ficar ali sozinho. Já estava sozinho, já estava no deserto. Quantas vezes não fazemos isso? Deus conosco, Emanuel, e a gente se esconde. Só que a caverna que nós nos escondemos muitas vezes são as nossas desculpas. Muitas vezes as nossas desculpas é a caverna que nós temos nos escondido o tempo todo. Então Deus fala para Elias: Elias, sai para fora, porque eu vou aparecer. Elias não obedece, continua dentro da caverna. E a Bíblia nos conta que veio um vento forte, tão poderoso, capaz de separar os montes e esmiuçar as pedras, esmiuçar as rochas. Que vento era esse? Só poderia ser um vento de Deus, mas a Bíblia narra que mesmo nesse vento forte, Deus não estava ali. Da mesma forma, veio um terremoto, tremeu toda a terra. Eu imagino o medo que Elias deve ter passado dentro daquela caverna, pensando: Senhor, isso aqui vai desmoronar na minha cabeça. E Deus também não estava ali. A Bíblia diz que vem fogo. Eu não consigo imaginar o que era esse fogo, se era descendo do céu, se eram as coisas pegando fogo. E a Bíblia também narra que Deus não estava ali. Só que então Elias sai para fora da caverna, tenta cobrir a sua cabeça com a capa, e o mais lindo e extraordinário acontece. Uma brisa suave vem de encontro com Elias. E Deus estava nessa brisa suave. Sabe o que essa palavra nos mostra? Essa palavra nos mostra que Deus está o tempo todo conosco, porque o tempo todo essa brisa suave, da simplicidade da nossa vida, da nossa caminhada, Deus está se manifestando. Mas os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos tampados, e nós não conseguimos ver a manifestação de Deus numa mão estendida. Talvez, nesse momento, a brisa suave seja a sua cama num momento de descanso.
Quantas vezes, na toada da sua vida, você falou assim: nossa, como eu queria agora a minha cama para descansar. Deus está te concedendo esse momento agora. Talvez a brisa suave vai ser saber que alguém está sendo socorrido através da sua vida. Quantos de nós não desejamos ser importantes um dia? Eu tinha pensado sobre isso. Quanto de nós não desejamos ser importantes em alguma circunstância da nossa vida? Eu quero convidar você a ser importante, sendo importante na vida de alguém. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não importa se o mundo não enxerga. O importante é que quando você faz isso, Deus olha e fala: você é importante para mim, meu filho. A Bíblia diz que aquele que socorre aos necessitados, aos que precisam, é como se emprestasse a Deus. É como se fizesse a Deus. Talvez a brisa suave agora seja a empatia com o sofrimento do seu próximo. Mesmo que o próximo esteja muito longe de você. Será que você consegue sentir no seu coração a dor dos familiares e das pessoas que estão perdendo seus filhos, seus parentes, suas mães, seus avós? Quantos pais, quantas mães, quantos avós estão sendo enterrados sem velório na Itália? As funerárias não deram conta. Estão tendo que fazer como na época da peste bubônica, e na época da gripe que teve no começo, quase um século atrás. As pessoas colocavam os mortos na calçada, onde vinha uma carroça e jogava esses mortos lá dentro para serem jogados em valas coletivas. Tem gente passando por isso, é real, está acontecendo agora, nesse momento que você está assistindo esse culto. Tem gente que está sendo enterrada sem um velório, com pessoas chorando profundamente, com o coração arrebentado. Talvez a brisa suave seja paciência com quem tira sua paciência. Talvez seja a brisa suave que Deus está soprando nesse momento. Talvez agora a brisa suave seja entender que o reino de Deus é chegado. E que não dá mais para a gente se esconder através das nossas desculpas. Não dá mais para a gente nos escondermos através das nossas desculpas. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Nós temos que nos posicionar como pessoas enviadas pelo Senhor. Talvez a brisa suave é crer num amanhã, num dia melhor. Que todo esse mal vai passar. E que nós temos que estar com o nosso coração voltado, dizendo: Senhor, depois desse momento eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero ser mais, Senhor, a mesma pessoa que eu era antes de passar por essa tribulação, por esse momento difícil. Eu não quero, Senhor, passar por este momento, Pai. Eu quero, Senhor, é estar junto, Deus, da Tua presença, da Tua graça. Talvez a brisa suave agora seja aproveitar cada segundo de vida que o autor da vida lhe concedeu. Olhando as alegrias dessa caminhada extraordinária que é a vida. Ele nos presenteou com o dom da vida. Poderíamos nem existir, poderíamos já ter partido, mas o Senhor nos presenteou. Não importa se com momentos difíceis, não importa. O importante é estarmos juntos na presença de Deus. Saber que em momentos mesmo tão ruins como este que estamos vivendo, poderemos tirar as maiores lições de vida, porque temos o melhor professor que está nos ensinando. O melhor professor de todos está nos ensinando uma grande lição nesse momento. As maiores lições nós aprendemos nas aulas que nós não gostaríamos de ter. As aulas que muitas vezes a gente acha chata, que a gente não gosta, são ali que aprendemos as maiores lições. E assim como Eclesiastes capítulo 3, versículo 12 diz: descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. Saber que um livro
como esse pode nos revelar e pode revelar a você como ter os melhores momentos de alegria. Como aprendermos a dar valor nas coisas que muitas vezes não damos valor. Aquele homem queria destruir os celeiros que ele tinha para construir outros ainda maiores. Comer, beber, sentando à mesa, comendo com o celular na mão. Quantos de nós estamos vivendo com pessoas ao nosso redor como se elas fossem visíveis? Quantos de nós estamos vivendo trancados nos nossos quartos? Você esteja esperando esse momento passar, segue continua, não vai nada para o final do dia. Mas o Senhor nos convida hoje. Se você abrir o seu coração, eu abrir o meu e cada um de nós abrirmos o nosso coração, a Ele entrar, remover tudo aquilo que não alegra o coração do Senhor, para a gente ver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Como eu disse, a vontade de Deus boa talvez seja quando a gente talvez você esteja desenvolvendo coisas que alegrem o coração do Senhor, e essa vontade é agradável até para nós, quando a gente se sente realizado com as boas obras que Ele mesmo preparou, quando se sente feliz por estar conseguindo fazer a vontade de Deus.